Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Você vai assistir agora um vídeo onde uma pastora, num canal com 136 mil seguidores, afirma categoricamente em que Deus abriu um telão e mostrou Bolsonaro no inferno, com as palavras dela. Você vai ver e assistir um trecho desse vídeo para você ver o que o sistema faz com as pessoas. É um desrespeito. Primeiro que é um desrespeito a qualquer ser vivo nesta terra. Dizer que Deus estava ferindo ele. Você vai ver a forma esdrúxula que ela coloca isso no vídeo. O sistema, meu irmão, é cruel, tem que acabar. Eu venho batendo nessa tecla durante vários anos. As igrejas evangélicas têm que acabar porque as pessoas estão doentes, mostrando pessoas no inferno. Você vai ouvir com a própria palavra, com a própria boca dela, o que as igrejas evangélicas estão fazendo com o nome das pessoas, com o desrespeito em nome da religião. E mais do que isso, brincando com Deus. E eu sempre digo que se Deus fosse esse carrasco que eles dizem, a primeira pessoa a ser punida seriam eles. Assista o vídeo, por favor, e logo depois eu volto. Daqui a pouco eu volto. E o senhor mostrava uma visão com o presidente dessa república, que ele morria. E Deus abriu um telão assim e me mostrava o inferno. Eu não fui arrebatada. Foi um telão que Deus abriu na minha frente e me mostrou ele descendo aos abismos eternos. Chegava lá no inferno, Satanás estava à espera dele. E ele chegava com um pedaço de papel e uma caneta. Em seguida, né, chegava o Bolsonaro, com os olhos cheios de sangue, aqui na cabeça saindo sangue, passando pela orelha dele, indo pingando no ombro. E ali eu não vi para que lado ele ia, para o inferno, eu não vi tortura do Bolsonaro. Ele chegava ali, eu dizia para Deus assim: ele também aqui no inferno? Aí o Senhor disse que ele nunca entregou seu coração verdadeiramente a Deus. Ele nunca fez a confissão sincera, aceitando Jesus como seu Salvador. Ele não fez de coração nas igrejas por onde ele passou. Ele não é crente em Jesus Cristo. Isso o Senhor me disse. E ele ia parar no inferno. Isso eles estão aqui ainda em vida e as suas almas fulguram no inferno. E o Senhor me deu essa visão desse presidente. E ali ele chegava e chamava Satanás de cara. Dizia assim: ó cara, eu fiz mais do que todos os outros presidentes que já houve nesse país. Então Satanás pegava uma caneta metalizada de 1,5 m a 2, como uma vara comprida, e cravava nas costas desse presidente. E ali jogava ele a uns 50 metros ou mais de distância. Jogava assim com ele cravado naquilo. E ali ele voltava como um imã para onde estava Satã. Pegava a caneta e dizia: ó cara, olha aqui as canetadas que eu dei. Mostrando um papel e a caneta. O diabo não tem misericórdia de ninguém, irmãos. Ele está ali para judiar das almas, para torturar. E ali ele pegou de novo, fez a mesma coisa, e dessa vez eu senti a agonia. O Senhor fez com que eu sentisse nas minhas costas a agonia, a angústia que ele sentia, esse presidente. A tortura que ele estava sofrendo, eu pude sentir a agonia dela e foi terrível. Foi terrível.
E ali eu ficava procurando aonde tinha ido Bolsonaro lá dentro do inferno, mas eu não achava. Impressionante. Se eu não mostrasse o que você viu aí nesse vídeo, você ia dizer, Geraldo tá brincando. Ninguém é capaz de brincar com a vida de ninguém. Ninguém é capaz de brincar com Deus dessa maneira. Olha o Deus que a religião serve. Um Deus perverso, fofoqueiro. Por que Deus não mostrou o telão, quem estava lá, ou a família de quem estava lá? Mostrou a ela. Que grau de intimidade um ser humano teria para ver alguém no inferno sangrando, com os olhos cheios de sangue? Olha, parece que é uma caneta de 1 metro para 1,5 metros para 2 metros. Até quando nós vamos deixar o sistema crescer? Até quando nós vamos permitir que o sistema amedronte as pessoas? Porque eu me sinto responsável por isso. Eu tenho que combater isto com a verdade. Combater não é de ira, não é nada contra esta senhora, eu não tenho nada contra ela. O problema é que as pessoas estão sendo enganadas, iludidas, dando dinheiro, sustentando esse tipo de visão e de revelação que nós sabemos que Deus jamais... Olha, o livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 22, se eu não me engano, diz que isso nunca passou pela cabeça de Deus, mandar um homem para o inferno porque ele não aceitou Jesus nas igrejas. Se o apóstolo Paulo diz que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Um Deus contrário à revelação da graça, um Deus de amor, manda para o inferno sangrando, com o rosto sangrando, quem não foi numa igreja evangélica. É como se as igrejas evangélicas fossem o agente de Deus nessa terra. Diga não a isso. Diga não à manipulação, a essa loucura em nome de Deus. Esse povo precisa de um psiquiatra. Esse povo precisa aprender a respeitar o seu próximo, o seu semelhante, e só falar, como disse Paulo, se alguém falar, fale segundo a sã doutrina. Infelizmente, são centenas de pessoas que recebem isto e pagam um pedágio alienado para que o mal não chegue até a vida deles. Estão debaixo de oração de feiticeiros, porque é o que esse povo é, feiticeiro. Deus nos livre. Opa, Deus já nos livrou quando essa espada afiada da graça de Deus separou juntas e medulas e nos colocou de pé, livre desses feiticeiros, desses bruxos, dessas pessoas que se autodenomina pastora. Meu Deus. Saia disto. Venha para o Evangelho da Graça de Deus. Meu nome é Geraldo Moraes. Entre, se inscreva, compartilhe na sua rede social, que por enquanto nós estamos nesse canal. Igreja em Espírito e em Verdade, sem retoque. Para cima deles. Não podemos deixar eles crescerem. Paulo disse e eu digo, é preciso fazê-los calar. Melhor dia, melhor tarde, melhor noite, graça eterna neles. Para cima deles.